Você sabia que o câncer de colo tem tratamento durante a gestação? Oi, meu nome é Henrique, eu sou médico ginecologista obstetra, trabalho principalmente com gestação de alto risco e hoje eu vim trazer, aproveitando a temática do mês de outubro, para falar um pouco sobre um dos cânceres mais comuns na mulher na fase reprodutiva, que é o câncer de colo. Esse tipo de câncer é a terceira neoplasia mais diagnosticada em gestante e a gente tem isso por dois fatores. Um deles é a gente tem pessoas engravidando cada vez mais tarde, que aumenta o risco do desenvolvimento do câncer com o passar dos anos, mas principalmente porque a gente tem mais tecnologia. Nós temos exames cada vez mais sensíveis que vão detectar alterações mais cedo, que daí é a soma do rastreio com o Papa Nicolau, que é o preventivo que a gente vem fazendo até então, com a novidade que é a pesquisa do DNA do HPV direto na secreção do colo uterino. Quando a gente tem um diagnóstico desses, uma suspeita, a gente vai ter o mesmo pensamento do que a paciente que não está grávida. Se for necessário, biópsia do colo pode ser feita na gestação, dependendo da fase. A gente recomenda que seja aguardado o término da gestação para fazer, porque existe um pouco mais de risco de sangramento. Só que, se for necessário, pode ser feito o procedimento de biópsia com os mesmos cuidados da paciente que não está gestante. Mas e se já recebe o diagnóstico ou engravida já com o diagnóstico? Depende muito nesse ponto como está a doença para a gente entender o que pode ser feito. Em doenças muito iniciais, que estão ali só no colo uterino, o tratamento vai ser a retirada do colo, que na gestação ele não pode ser feito, porque ele levaria a um parto bem prematuro, e por isso ele acaba ficando para depois da gestação. Nos casos que a gente tem uma doença mais avançada, uma doença que já está se saindo do lugar de origem, com metástase, que não é tanto o mais comum no caso de câncer de colo, que ele acaba só invadindo mais no lugar, então bexiga e órgãos na proximidade. Nesses casos, a quimioterapia entraria como primeira linha e que, dependendo do tipo, pode ser feita na gestação. Na maioria dos casos de lesões avançadas, a quimioterapia ela é feita para a gente tentar segurar o desenvolvimento da doença e fazer o tratamento definitivo, que daí entra uma quimioterapia um pouco mais específica e uma complementação com a radioterapia depois do nascimento. Esse nascimento ele vai ter que ser antecipado, geralmente a partir do final do sétimo mês para o oitavo, então quando a gente fala 34, 35, 36 semanas no máximo, porque a prioridade é deixar que uma criança amadureça o suficiente dentro da barriga para depois a gente complementar o tratamento dessa mãe. Tem uma situação específica que é aquele diagnóstico do início da gestação. Nesse caso, no Brasil, é previsto que pode sim ser realizada a interrupção legal da gestação se ela é diagnosticada até as 22 semanas, no caso, ou a gestação ou o câncer de colo. O que a gente tem é que nesses casos tudo tem que ser muito conversado com a família toda. Se é o que a paciente deseja, se ela necessita, porque a doença está extremamente avançada, e nada é feito sem um consentimento claro dessa pessoa. Isso é uma das situações mais difíceis que a gente vivencia dentro da ginecologia obstetrícia, mas que, dependendo, se for muito necessário, isso pode sim salvar a vida daquela mulher. Obviamente, o diagnóstico de um câncer desses, para uma gestante, ele é um desafio. Tanto para o profissional que acompanha, mas especialmente para aquela mulher e para a família dela. Então, sabendo disso, o que a gente sempre traz é que existe uma importância muito grande da gente ter o diagnóstico precoce, por isso a gente fala tanto sobre a novidade da pesquisa do DNA, do HPV, né, que entrou para a rotina ginecológica, manter o acompanhamento ginecológico em dia quando pensa em engravidar, para a gente ter certeza de não ser pego desprevenido por uma doença tão grave como essa, a vacinação do HPV fora da gestação, na gestação não pode, mas no pós-parto imediato, se está amamentando, ou se pensa em engravidar, a gente sempre recomenda, e não só para a mulher, mas também para os homens da família. E, caso necessite, é sempre necessário uma equipe multidisciplinar. Não é só o obstetra, não é só o ginecologista oncológico, mas a oncologia, psicologia, que aqui vai ser de extrema importância, porque é uma situação muito desafiadora. Pensando também na parte da fisioterapia, porque vai precisar um grupo de paciente que vai ter um pouco mais de dor pélvica, a gente precisa muito da fisio nesse momento, além das alterações da gestação, e uma equipe também de pediatria, neonatologia, que esteja à disposição, porque essa criança vai precisar nascer prematura.
Então a gente precisa preparar o terreno para receber o melhor possível essa criança.